A paz do Senhor, Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD, lição de número 7. E olha o tema dessa lição, a responsabilidade da igreja com os missionários. Esse é o tema da lição de número 7 da revista da CPAD. Está muito interessante essa lição, já vou falar com você algumas coisas referentes a ela antes de entrarmos na aula, mas vamos aqui agora ao textuário, né? O textuário está em Gálatas capítulo 6, o verso 10, e diz assim, ó: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Aqui o apóstolo Paulo está orientando os Gálatas a cuidarem dos irmãos da igreja. Então a aula vai ser baseada nisso daqui. Bom, a verdade prática diz assim, ó: é papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado de seus missionários. Amém, meus irmãos? Então essa aqui, né, é a nossa escola dominical, a lição de número 7. Vamos ver essa lição, tá uma benção, você com certeza vai gostar, tá? Meus irmãos, como eu já tinha falado, essa lição, as lições desse trimestre, ela fala sobre missões. Então tem muitos irmãos que não se interessam muito pelo tema. Então o professor vai ter um cuidado, precisa ter um cuidado especial para colocar, né, uma qualidade aí na aula, tá bom? Coloque assuntos interessantes, faça aplicações. Mostre como essa aula é importante para os irmãos, tá bom? Os irmãos eles vão estar animados ao sentirem que aprenderam alguma coisa. Essa é a grande realidade, né, meus irmãos? Então vamos aqui a essa escola dominical, tá bom? Essa lição é para ajudar você que é professor a preparar a sua lição. Claro, você não vai seguir, você não vai passar o meu vídeo na classe, você vai seguir algumas orientações que eu estiver dando aqui. Se você achar interessante, você aplica na tua aula, faz seus acréscimos e aí, né, vai ali do que o Espírito Santo te der. Amém? Eu sou o pastor Marcos André. Esse é o Clube da Teologia, um canal de estudos da Palavra de Deus. Introdução, e aqui vou ler o primeiro parágrafo dessa introdução, diz assim, ó: uma das importantes atribuições da igreja é cuidar integralmente dos missionários, identificando, preparando, enviando e cuidando deles enquanto atuarem no campo e encerrarem a carreira, tá? Então, aqui a lição vai deixar nos passar, né, que é necessário cuidar dos missionários, essa é a responsabilidade da igreja. A lição vai falar muito bem disso daí, e não somente enquanto estiverem fazendo missões, mas também após eles encerrarem a sua carreira, após eles aposentarem, tá bom? Então a lição ela vai tratar disso, tá? Meus irmãos, então aqui no segundo parágrafo dessa introdução, diz assim, ó: esses cuidados ainda devem abranger o cônjuge e os filhos dos missionários, levando em consideração que todos precisam se adaptar em uma nova realidade transcultural para que o trabalho se desenvolva o mais próximo possível do planejado. Por isso, nessa lição estudaremos a respeito da responsabilidade da igreja local para com o missionário e sua família, tá? Então a lição ela vai passar sobre isso, e aqui vale a pena um comentário, né? A gente não vê no Novo Testamento, por exemplo, detalhar sobre o cuidado com os missionários. Fala assim, ofertas, né? Fala assim, cuidados domésticos da fé, mas não dá detalhes sobre isso, tá? Mas por quê? Provavelmente por ser uma coisa muito óbvia que nós temos que cuidar dos missionários, então na Bíblia não ficava falando sobre isso o tempo todo. E só que a gente está numa situação hoje, nos dias atuais, tá? Uma nova realidade transcultural, onde os missionários no campo missionário podem passar por todo tipo de agravo, tá? Eles podem sofrer deportação, prisões, eles podem não só perder a vida, né? Mas eles podem perder seus bens, por exemplo, terem bens confiscados, tá? Contas confiscadas. Então todas essas coisas aí podem acontecer, eles estão sujeitos a isso. E a igreja tem que estar preparada. Não é somente enviar um missionário ao campo, a igreja tem que estar preparada para suprir as necessidades. Amém, meus irmãos? Então essa aqui, já vamos entrar aqui na nossa lição, tá? Essa introdução da lição. E eu peço a você que dê uma olhada aí na descrição desse vídeo, vai ficar os links para você conhecer o nosso trabalho, conhecer o nosso blog, o Clube da Teologia, onde eu disponibilizo todo esse conteúdo lá, e também onde você pode adquirir o meu subsídio. Esse vídeo é construído em cima do subsídio que eu coloco lá no blog, tá bom? Você pode adquirir esse subsídio lá, lá tem todas as instruções para isso. E também
você pode conhecer meus trabalhos publicados, meus 2 livros que estão publicados, tá? Vai ficar a descrição aqui, um link na descrição desse vídeo. Amém, meus irmãos? Tá? Vamos entrar aqui nessa lição. Não se esqueça de deixar o seu like aí, deixa um comentário, tá bom? Para ajudar nosso vídeo aí, para ajudar esse canal. Tópico 1, o tema desse tópico é a igreja e o sistema de apoio aos missionários. Subtópico 1 e o tema do subtópico é a responsabilidade da igreja. Vou ler o primeiro parágrafo. O sistema de apoio missionário é uma responsabilidade básica e contínua das igrejas em todo lugar. Nesse sentido, certos princípios devem permanecer claros a respeito do sistema de apoio aos missionários. Aí, letra A. A igreja deve se conscientizar biblicamente que o missionário é um obreiro formado pela igreja local e por isso está inteiramente sob sua responsabilidade, tá? Então não é somente enviar o missionário, tá? Tem que ter aí um contato com esse missionário. Ele deve estar em constante contato com a igreja, é o contato aproximado, tá bom? Isso aí a igreja tem que estar sempre atuando, tá? Quem vai fazer isso? A liderança, ela vai iniciar esse contato e aí vai intermediar esse contato entre os membros da igreja e o missionário que está no campo, tá? Vamos ver aqui a letra C. A letra C diz assim, ó, em contrapartida é dever do missionário prestar relatórios periódicos, tá? Bom, aí a gente vai ver o seguinte, como é que funciona esses relatórios periódicos, tá? Esses relatórios é como se fosse uma prestação de conta que o missionário dá à igreja. Ele fala como é que está a obra, ele fala como é que está acontecendo, o que eles estão fazendo, ganhos de alma, tudo isso aí ele passa. Esse tipo de relatório ele serve para estimular o vínculo, né? Aumentar o vínculo do missionário com a igreja. Tá? Isso aí é muito bom, tanto para a igreja como para o missionário. Bom, e a letra D, ela diz assim, ó, todo sistema de apoio missionário deve permitir que os missionários usem o máximo de seu tempo e energia no trabalho de missões, tá? Ou seja, o missionário tem que ficar focado somente na obra missionária, na obra de missões, de ganho de almas. Por quê, irmãos? Se o missionário estiver no campo, por exemplo, e ele começar a passar necessidade, começar a passar aperto financeiro, ele vai deixar a obra missionária para segundo plano e ele vai começar a trabalhar, ele vai começar a procurar emprego para tentar sustentar a sua família. É o que ele vai tentar fazer, ele não vai ver a sua família passar fome e ficar de braço cruzado. Isso aí é fato, isso aí acontece, né? Vamos lá para o 2 agora, o subtópico 2, o tema desse subtópico é o sistema de apoio e a obra da fé. Vou ler aqui o primeiro parágrafo, diz assim, ó, todo trabalho missionário é uma obra de fé, do começo ao fim. Então, qualquer que seja o sistema de apoio, os missionários devem confiar em Deus e depender da fidelidade de seu povo. Sem fé, oração e sacrifício, a obra missionária falhará, tá? Então, a gente vê a Bíblia sempre mostrar isso, que nós precisamos ter fé, né? Que a fé é o fundamento principal da igreja. Olha aqui que o autor aos Hebreus fala sobre isso. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que buscam. Então, está mostrando que a fé é o elemento principal do crente. Por que isso? A fé é aquele elemento que vai fazer o crente ficar firme quando ele não ouvir a voz de Deus. Quando Deus, no momento em que Deus se cala, no momento em que vêm as provações e Deus deixar ele, ele aprender, né, com a provação. Então, nesses momentos, ele precisa da fé, tá? E aí a gente vai ver que isso é importantíssimo para a obra missionária, porque às vezes o missionário vai estar no campo e ele vai estar um momento que ele vai se sentir só, um momento que ele vai sentir solidão. Ele precisa de ter a fé que o Senhor está cuidando dele, que o Espírito Santo está guardando ele, tá bom? E a igreja precisa orar nesse sentido, né? Bom, aqui vamos no segundo parágrafo, diz assim, ó, assim tanto os missionários quanto os que os sustentam devem ser pessoas de fé, à medida que obedecem ao mandamento de Jesus e de fazer discípulos, tá? Então a gente vai ver que todos devem manifestar fé, não somente o missionário que está no campo, mas também a igreja. Todos os envolvidos com obras de missões devem manifestar a fé, né, por meio de intercessões, contribuições e também, né, a ajuda financeira. Então, tanto a oração, como o jejum, como a ajuda financeira são atitudes de fé que a igreja precisa manifestar. E quem vai puxar isso?
a liderança da igreja é que vai puxar isso aí do seu povo, da comunidade cristã ali. Bom, vamos aqui no 3, subtópico 3, o objetivo de missões. Vou ler aqui o primeiro parágrafo, diz assim, ó, é bom lembrar que o objetivo de missões é que Cristo seja conhecido e adorado em todo lugar. Aqueles que fazem o trabalho missionário de maneira que honre a Cristo terão todas as suas necessidades supridas. Amém? Ó, que legal, né? A gente vê aqui que o objetivo da obra missionária é anunciar Jesus aonde não foi anunciado ainda. Tá? Então como é que vai acontecer isso? Você vai ter que fazer um estudo antes, né? Você que vai enviar, por exemplo, tem que fazer um estudo antecipado. Tá? Se vai abrir igreja em local que tem pouca igreja. Tá? Se vai passar em obra transcultural, vai em locais onde tem poucas obras missionárias atuando. Bom, vamos ver aqui o que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 15, verso 20. Muito interessante esse texto, ele fala assim, ó, e desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. O apóstolo Paulo, basicamente aqui, ele está falando assim, ó, eu trabalhei para anunciar aonde Jesus não foi anunciado, para não ficar pescando no aquário dos outros. O apóstolo Paulo está falando que não convém, né? Está mostrando isso, que não convém você fazer uma obra missionária aonde já tem outras obras atuando. Claro, nunca vai ser demais, obviamente, né? Mas se puder expandir para um local onde não foi anunciado Jesus ainda, esse é o ideal, esse é o objetivo da obra de missões. Eu vou ler aqui o segundo parágrafo, diz assim, ó, é maravilhoso saber que na obra missionária, em primeiro lugar, a presença de Jesus está conosco. Não por acaso o Espírito Santo atua por meio de nossas vidas para fazer com que o nome de Jesus chegue em lugares e corações que não o conhecem. E aqui, lembra que eu falei no início que é importante você tornar a aula interessante, né? Você dá coisas interessantes na aula? Eu vou passar aqui um texto, passar um comunicado aqui aos irmãos, que você, professor, pode passar para a tua classe, né? Você pode passar essa interessante história para a sua classe. Bom, aqui a gente vai ver o seguinte, o apóstolo Paulo, aqui em Atos capítulo 16, versos 9 e 10, o apóstolo Paulo ele tinha a intenção, nessa passagem de Atos, de visitar igrejas aonde ele já tinha pregado. E visitar, ele estava com Silas nessa ocasião, e Lucas, né? Então ele tinha a intenção de visitar as igrejas onde ele já tinha fundado, né? Para ver como estava o trabalho, né? Tudo, até aí tudo normal. Mas olha o que acontece em Atos, capítulo 16, o verso 9 e 10, diz assim, ó, e Paulo teve de noite uma visão, e que se apresentou um homem da Macedônia, ele rogou, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Tá? E então a gente vê aqui, o apóstolo Paulo chega a Troade, se eu não me engano, e ali ele queria retornar pela Ásia para fazer, para ver como estavam as igrejas aonde eles tinham fundado, né? E aí o Espírito Santo falou com ele, mostrou uma visão, e de onde aparece um varão macedônio, que a Macedônia ficava do outro lado do mar, né? Do outro lado do mar já era outro continente, era outra, né? Outra cultura além da que ele já estava evangelizando, e aí ele entendeu que era para passar para lá. O texto, a história você já conhece, né? Ele, claro, nem todos conhecem essa história, mas ele passa para a Macedônia, passa para o outro lado do mar, e aí eles começam a evangelizar na Europa. Foi a primeira cidade da Europa, né? Onde eles vão evangelizar exatamente Filipos, né? Chegam lá em Filipos, e aí Paulo e Silas são presos. Você conhece a história, né? A partir dali ele vai estar cantando no cárcere, adorando a Deus, e vai acontecer um terremoto, as portas vão se abrir, e aí, né, começa a obra missionária na Europa, na primeira cidade, que é a cidade de Filipo, né, na região da Macedônia. Amém, meus irmãos? Isso aí é só para você incrementar a aula, né? Os alunos com certeza vão gostar disso daí e vão ter o seu ânimo aí sobre missões. Tópico 2, o tema do tópico é o cuidado integral dos missionários. Vou ler o subtópico 1, o tema, o cuidado integral. Esse é o subtópico primeiro. Bom, vamos ler aqui o primeiro parágrafo desse subtópico.
cabe à igreja local uma responsabilidade mais abrangente, zelando por aqueles que estão trabalhando no campo missionário. Nesse caso, o missionário precisa ser cuidado integralmente pela igreja. Com cuidado integral, queremos nos referir a toda a esfera da vida do missionário, ou seja, não somente a área financeira, mas também a área espiritual, emocional, física e social. Tá? Então, para que isso aconteça, é preciso que a igreja esteja sempre em contato com os missionários, tá? A igreja, começando sempre pela liderança, esteja em contato com os missionários, sempre no contato aproximado. E olha só, nos dias atuais, hoje, no nosso contexto que a gente vive, globalizado, né, com a tecnologia avançada, temos a facilidade das redes sociais, temos a facilidade das ligações telefônicas, né, até mesmo por WhatsApp, por aplicativos, é muito fácil. Então dá pra gente manter sempre um contato, né, por estabelecer um nível de amizade com os missionários, tá? Sempre começando pela liderança, para que sempre haja o compartilhamento de informações. O missionário sempre possa comunicar seus problemas, suas necessidades, e assim a igreja sempre possa estar ajudando, tá? Não é simplesmente largar o missionário lá e aí daí a 6 meses, 3, 4 meses faz um contato. Não, tem que estar sempre em contato com eles. O segundo parágrafo diz assim, ó: ao acompanhamento pastoral enquanto ele está no campo com amor e respeito para que possa superar as dificuldades internas e externas que surgirem durante o ministério, tá? Então quando a gente vê isso daqui acontecer, dificuldades internas, a gente entende por aqueles problemas psicológicos que às vezes o missionário pode passar. Ele se sentir abandonado pode gerar conflitos internos na mente do missionário, tá, que vai atrapalhar a obra. Isso aí já tem acontecido muito, tá, em muitos locais. Às vezes tem igrejas que levantam uma obra missionária, mas com pouco recurso, e pensa que é somente enviar o missionário. Não, a agência pode, se for pequena, tem que enviar poucos missionários, porque tem que ter o suporte para dar a todos os missionários que ela vai enviar. Tem que ter muito esse cuidado, tá? E também a igreja pode também estimular os irmãos a contactarem os missionários, tá? Passa o WhatsApp deles, né, se eles assim permitir, e está sempre em contato com eles. Eles têm que sentir, porque os missionários vão sentir a preocupação dos irmãos, e eles sentindo isso, eles vão se, isso vai fazer um bem para eles, tá? Bom, vamos lá, no terceiro parágrafo diz assim, ó: ao longo do Novo Testamento vemos a preocupação constante das igrejas com os missionários que pregavam o evangelho em lugares distantes. Então aqui, irmãos, olha só, a gente vê isso acontecer sempre no Novo Testamento. Olha o que Paulo fala aos Filipenses, tá? Olha o que Paulo fala aos Filipenses. Filipenses capítulo 1, verso 7. Paulo diz assim, ó: como tenho por justo sentir isto de vós, porque vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do evangelho. Tá? O Paulo, ele está falando aos Filipenses que ele está confortado, né, com os irmãos, porque os irmãos foram participantes. E como naquela época não tinha, por exemplo, telefone, né, e também não tinha internet, muito provavelmente essas participações que ele está falando foram com visitas, tá? Acompanhando ele nas audiências. Ele fala assim, ó, quando ele fala sobre as audiências aqui, né? Deixa eu ver o texto. Defesa e confirmação do evangelho. Quando ele fala da minha defesa e confirmação, são as audiências que ele participou, tá? Às vezes que ele precisou falar, com certeza a igreja ajudou ele, os filipenses ajudaram ele com irmãos, né, entendidos ali que pudessem cooperar junto, né? Graças a Deus. Então naquele tempo tinha isso, hoje nós podemos fazer o mesmo, hoje nós temos que fazer as mesmas coisas, amém? Bom, o subtópico 2, o tema desse subtópico é uma agenda quanto à volta do missionário. Muito interessante esse subtópico aqui, eu gostei. Ó, vou ler o primeiro parágrafo que diz assim, ó: também podemos ver como as igrejas recebiam os apóstolos de maneira alegre e honrada. Ou seja, quando eles voltavam da obra de missões, eles eram recebidos na igreja de forma alegre, né? Eles recebiam toda a atenção. E é assim que tem que ser. Nos dias de hoje não é diferente. O missionário, quando volta do campo missionário, né, por causa que estava na obra de missões, para passar férias ou qualquer coisa que ele venha fazer, ele tem que ser recebido na igreja como uma celebridade.
ele tem que ser recebido como alguém muito importante. Isso é honrar os missionários, tá bom? Isso é prestar honras a ele, tá? Isso é muito importante porque eles precisam sentir que a igreja é grata, que a obra que eles estão fazendo é importante e a igreja é grata por isso, tá? O missionário sentindo isso, ele vai sentir confortado no coração, né? Que interessante. Eu vou ler o segundo parágrafo, que também está muito bom, diz assim, ó: nesse aspecto, a igreja local deve ajudar a organizar a agenda do missionário durante o seu retorno para gozo de férias, no que diz respeito a visitas, consultas ou tratamentos médico-odontológicos, período de lazer e descanso, bem como atividades de cunho administrativo. Assim, abraçar os missionários e sua família faz parte do cuidado integral dos missionários. Que interessante isso daqui, né? Então a igreja deve elaborar a agenda deles na volta, ou seja, prever o tratamento dentário, né, médico, prever consultas, né, psicológicas, prever também, por exemplo, saídas, né? Por que não? Levar eles para jantar, não vejo problema nenhum nisso, tá bom? Separa 2 ou 3 irmãos da igreja, obreiros da igreja que estejam dispostos para poder fazer esse momento de lazer com eles. Isso é muito legal, irmãos, tá? A igreja precisa contribuir nisso aí, abraçar a obra missionária, né? Demonstrar esse cuidado. Aqui o comentarista ele fala também atividades de cunho administrativo. O que seria isso? Tá? Seriam atividades, por exemplo, onde eles vão resolver algum problema. Tipo, por exemplo, situação de uma casa que eles têm para vender, né? Situação de um emprego, situação de documento, situação também dos relatórios que tem que passar. Todas essas coisas aí a igreja tem que estar prevendo junto aos missionários. Senão o missionário volta para passar, por exemplo, momentos de férias, ele fica só resolvendo o problema em vez de passar o descanso com a família. Tópico 3, o tema desse tópico é maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Esse tópico é muito importante, muito interessante, tá? Vale a pena a gente se concentrar aqui, ó. Primeiro subtópico, o tema é comunicar as necessidades. Vou ler o primeiro parágrafo que diz assim, ó: tudo na obra de Deus passa pela comunicação. Esse princípio encontramos na Bíblia quando lemos comunicação com os santos das suas necessidades. Nesse sentido, é preciso que a igreja local se comprometa com a comunicação regular dos compromissos e necessidades missionárias, tá? Então a gente vai ver o exemplo da igreja primitiva sempre, né? Lá havia uma preocupação, né? A igreja era participante da obra missionária de toda forma, a igreja primitiva se envolvia, era muito envolvida com a obra missionária, tá? E aqui a gente vai ver que o apóstolo Paulo, em Romanos 12, verso 13, ele fala dessa necessidade de se comunicar, que eles comunicassem a necessidade aos santos, né? Ou seja, que a igreja se ajudasse mutuamente, que eles comunicassem os seus problemas uns com os outros, tá? Claro que a gente vê o próprio apóstolo Paulo fazendo isso, tá? Ele recolhe ofertas, né? Na preocupação que os irmãos tinham um com os outros, recolhendo ofertas para levar a outros locais. Como que era possível ele fazer isso? Com a comunicação. Ele enviava as cartas, os irmãos separavam o que tinha que separar, né, oferta voluntária, e ele passava e levava. E só ia chegar nos locais que comunicaram a ele que estavam precisando. Tá? Isso aí é então interessante, a comunicação. Vamos ver como é que isso funciona melhor agora. No segundo parágrafo diz assim, ó: essa comunicação pode ser feita no momento de culto regular ou por meio de e-mail, telefones, mensagem de texto. Tá? Então a gente vai ver que a comunicação deve começar sempre pela liderança. A liderança em contato com o missionário vai transmitir essa comunicação de problemas que o missionário passa para a igreja. Bom, aqui convém a gente entender o seguinte: muitas vezes o missionário vai ficar envergonhado de falar, né? Por isso que a igreja tem que ter um nível, a liderança tem que ter um nível de amizade com o missionário, tem que estar sempre em contato, tem que ter uma certa intimidade, tá? Se aproximar mesmo, porque nem sempre ele vai querer falar, irmão. Nem sempre, não é todo mundo que gosta, que se sente à vontade de falar um problema financeiro que está passando, tá? Claro que o missionário com certeza vai precisar de uma forma ou de outra, tá? Mas mesmo assim a igreja precisa, a liderança precisa estar se aproximar bem desses missionários que estão no campo. Bom, vou ler aqui no terceiro parágrafo, diz assim, ó: a ideia é que a igreja local
tome conhecimento de como a agenda missionária da igreja é desenvolvida, bem como levar em primeira mão as notícias a respeito das principais atividades no campo missionário, tá? Isso aí sem expor o missionário, tá? Sem expor demasiadamente, né? A não ser que ele queira, passar para a igreja local todas as situações que eles passam lá no campo. E também, né, passar para os missionários que estão no campo à disposição da igreja local em ajudá-lo, tá? Isso é importante, né? A igreja, com esse tipo de comunicação, a igreja, ela se sente à vontade para ajudar. Os irmãos sabiam disso? Quando a igreja é comunicada, o povo vê, né, o trabalho sendo desenvolvido, o povo ele sente mais à vontade para ajudar. Não é verdade isso? Todo mundo quer saber o que está sendo feito com o dinheiro que eles estão investindo em obra missionária, tá bom? Isso é muito interessante. Com certeza você que é líder, né, ou você que trabalha com missões, fazer isso, você vai ver a oferta de missões sempre aumentar. Bom, vamos ver aqui no 2, doar para suprir necessidades. Bom, vou ler aqui o primeiro parágrafo, diz assim, ó: a vida no campo missionário pode ser desafiadora, exaustiva e difícil. No meio do estresse e das lutas, muitos missionários frequentemente se sentem desconectados e esquecidos, né? Isso aqui a gente vai ver que muitas vezes as igrejas lançam os missionários e eles se sentem meio esquecidos. Por quê? Porque muitas vezes as lideranças não conseguem passar para a igreja, né, como é que se diz? Passar para a igreja esse contato, né, dos missionários com a igreja. Não consegue transmitir o que acontece no campo missionário e nem tampouco travar um contato mais dos membros com os missionários. Isso aí, né, isso aí pode acontecer em muitos lugares, não é o ideal, tá? Essa lição aqui está mostrando, está ensinando. Aqui nesse subtópico, ele fala assim, ó: é importante que a igreja local dê oportunidade aos missionários para que eles compartilhem essas necessidades. E aí, como é que eles vão fazer isso? Por meio de relatórios, né? Lembra que nós falamos anteriormente dos relatórios? Eles participar para a igreja o que está sendo feito no campo missionário. E aí eles relatam das necessidades que eles têm lá. Bom, isso pode ser feito hoje em dia, irmão, presencialmente, é o melhor, né? Mas também pode ser feito por live, pode ser feito também por vídeo gravado. E como eu falei, quando a igreja tem conhecimento do que está sendo feito no campo missionário e dos problemas que eles estão vivendo lá, os irmãos se animam a ofertar. Aquelas ofertas alçadas, oferta de material para levar para o campo missionário, tudo isso aí é possível se a igreja souber do que está acontecendo lá no campo missionário. Bom, o 3 fala de orar e jejuar pela causa, né? Ou seja, a oração pela obra missionária. E aqui nesse subtópico 3, eu não vou ler, mas ele fala de conjugar a oração com o jejum, né? Isso é importantíssimo, porque o jejum, ele é uma entrega total. Ele demonstra para Deus uma entrega total. E isso tem um efeito muito grande no campo espiritual. Por isso que é importante fazer jejum com propósito, né? Por causa do efeito do jejum. Ele é muito bom para que você alcance, né, a graça divina. Amém? Bom, no segundo parágrafo aqui, diz assim, ó: nesse sentido é muito importante os líderes das igrejas locais convocarem o povo de Deus para orar e jejuar pelos missionários no campo. Bom, irmãos, isso aqui, a lição fala da separação de Paulo e Barnabé para a obra missionária, né? Nesse subtópico fala, e é importante você, né, o professor, passar isso para a classe. Lembra que eu falei aqui que é bom você trazer sempre algo especial, algo interessante, um fato, né, que aconteceu lá no Novo Testamento. É muito importante, ou talvez até mesmo um fato da atualidade. Quem sabe você não tenha conhecimento aí de algo que já aconteceu no campo missionário, tá? Aqui eu vou ler Atos capítulo 13, o verso 2 e 3 diz assim, ó: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai a Barnabé e a Saulo, então para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então a gente vê que naquela época eles fizeram isso, mesmo os dois tendo sido separados pelo Espírito Santo. Eles foram separados. Então alguém podia pensar, não, o Espírito Santo já separou, é só a gente preparar tudo e mandar eles. Mas não foi assim. Eles jejuaram,
oraram e colocaram a mão sobre eles, né? Então a gente vai ver que o jejum e a oração é importantíssimo. Se naquela época eles fizeram isso, imagina hoje, que os perigos estão ainda maiores, né? Que as dificuldades ainda são mais, são de todo tipo, né? De dificuldade, tá bom? Tá, meus irmãos? Então isso aqui é pra gente aprender a fazer obra missionária. Todas essas coisas que a gente faz na obra de Deus pelos missionários, isso com certeza vai aquecer o coração dos missionários ao ver que a igreja está se dedicando ali na obra de missões, ajudando eles vendo que aquela obra é importante. Isso aí vai animar muito os homens e mulheres de Deus que estão fazendo missões. Aí, meus irmãos, aqui foi a aula de número 7, tá bom? Eu peço que você não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe o nosso material e deixe um comentário aí, fala comigo. Nós vamos estar interagindo juntos aí. Amém? Deus abençoe a sua vida e uma excelente aula para você.